Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Gente, trouxe umas duas questõezinhas bem legais para vocês, ó. E vamos falar um pouquinho de análise combinatória, né? Seguinte, gente, essa questãozinha é bem legal, ó. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Letra A, 336 formas, 222 formas, 320 formas ou 380 formas. Então, gente, ele quer formar um pódio onde tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, ele tem 8 jogadores. Ele quer formar grupos, né? Onde tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí, se tem 8 jogadores, como a gente pode fazer isso? Gente, tem duas maneiras de fazer isso. Tem do princípio multiplicativo, onde a gente faz da seguinte forma. Ó. Eu vou montar aqui o pódio. Esse é o pódio do primeiro lugar, o pódio do segundo lugar, esse aqui é o pódio do terceiro lugar, tá? Esse aqui é o meu primeiro colocado, ó. Lembrando, gente, que tem 8 jogadores, tá? Segundo colocado, e esse aqui é o meu terceiro colocado. De quantas formas diferentes eu posso, formar aqui diferentes formas do pódio? Bem, gente, como são 8 jogadores, para a primeira colocação eu tenho 8 possibilidades, certo? Tá? Então, para a segunda colocação, se são formas diferentes, eu tenho 7. E para a minha terceira colocação, eu tenho 6, tá? Possibilidades. Então, gente, pelo princípio multiplicativo, é só multiplicar isso. 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30, 33, 336 formas. Letra A. Gente, isso é muito usado, essa maneira é muito usada quando eles pedem assim, dado não sei quantos números, de quantas formas diferentes podemos formar senhas com 3 algarismos. Então a gente usa isso também, tá bom? Placas de carros, números de telefone. Então é isso. Ou, a gente poderia também usar outra forma. Como isso aqui, a ordem importa, né? Importante a ordem aqui, porque se eu tenho o primeiro colocado é diferente do segundo colocado, que é diferente do terceiro colocado. Então eu posso usar a formazinha do arranjo, né? Lembra da formazinha do arranjo? Então arranjo, eu posso arranjar isso de N P, que é igual a N fatorial, N menos P fatorial. Gente, para fazer isso, vocês vão ter que decorar a fórmula, né? Então, nessa maneira de pensar é melhor. Mas vamos lá. NP fatorial, então vai ficar... Eu tenho que ter um arranjo de 8, 3 a 3. Isso aqui é igual a 8 fatorial, só substituir na formulazinha aqui. Vou fazer direto, n que é igual a 8, menos p que é igual a 5, isso aqui vai ficar, que é igual a 3, vai ficar 5 fatorial. Então, isso aqui é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu vou multiplicar até o número de baixo, para poder eu cortar, ó. Então, posso cortar aqui. Sobrou a mesma coisa, ó. 8 vezes 7 vezes 6, 336 formas. Então, a gente pode fazer de duas maneiras essa questãozinha aí. Agora vamos para a segunda aqui, né? Então, gente, letra A, tá? 336 formas. Vamos lá. O número de anagramas da palavra função
desde que as vogais A e O apareçam nessa ordem Gente, vamos lá. Anagramas. Vou botar um exemplozinho aqui. Exemplo pequeno, tá? A palavra rua. Tá? De quantas formas, gente, eu posso ficar trocando isso aqui? Eu posso colocar o A para frente, depois eu posso colocar o R, depois eu posso colocar o U, né? É um anagrama isso aqui, né? Eu posso trocar, eu posso colocar o U para cá, né? Eu posso colocar o R e posso colocar o A. Gente, para a gente não perder tempo, existe uma maneirazinha mais fácil de fazer isso, né? Chama-se permutação de N elementos. Os elementos são os números das letras da palavra rua, né? Porque a gente vai usar isso aqui para resolver isso e para resolver esse exemplo da rua. Então, a permutação de N, onde N fatorial, tá? N é o número de elementos que eu quero ficar permutando. No caso, a minha palavra rua tem 3 elementos, então eu quero uma permutação de 3, né, elementos, que isso aqui é igual a 3 fatorial. Gente, fatorial, o número fatorial é você ir multiplicando o número assim em ordem decrescente. Como assim, professor? Isso aqui é igual a 3 vezes 2 vezes 1, até 1. Isso aqui vai dar 6. Então, a palavra rua, tá? Eu posso formar 6 vezes, ficar trocando as letras, tá? Isso aqui é um exemplo para a gente fazer a palavra função, tá? Então, a gente vai usar permutação. Gente, isso aqui é uma permutação simples, tá? Então, vamos lá. A palavra função diz desde que as vogais A e O, então ele quer a palavra função, tá? Ele quer a palavra função de modo que o A e O permaneçam juntas nessa ordem. Então, se ele quer essa palavra A e O juntas nessa ordem, a gente vai contar ela como uma só. Tá? A gente vai fazer a permutação, mas vai contar o A e O como uma só. Tanto que eu sublinhei aqui. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é uma permutação simples de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar 120 anagramas, tá? Então, eu posso formar 120 anagramas da palavra função, tá? De modo que o A e O permaneçam juntos nessa ordem, tá bom? Agora, professor, se não fosse dessa ordem, eu teria que multiplicar por 2 isso aqui. Por quê? Elas poderiam, o A e O, se a questão fosse assim, ó, que permaneçam juntos, tá? E não falasse nessa ordem. Então eu teria que multiplicar por 2, porque o A e O, elas poderiam ficar trocando entre elas, bom? Então essa questãozinha é bem legal. Como ela quer que permaneçam juntas, a palavra função, eu só conto 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 fatorial, tá? Fatorial é isso, gente. Fila. Quantas pessoas... Vamos um exemplo também. Quando a questão é assim, ó, eu tenho 5 pessoas que querem formar uma fila. De quantos modos eu posso formar essa fila? De modo assim, que eu fico trocando. Isso é permutação simples, gente. Como são 5 pessoas, 5 fatorial. Se fosse 6 pessoas, 6 fatorial. Se for 6 fatorial, 6 vezes 5, até 1, tá? Não é 0 não, tá? Senão isso vai dar 0, tá? Então é isso, às vezes cai questõezinhas tranquilo que você usa. Essa é permutação simples, tá?
tem de repetição também, às vezes aparece letras repetidas, aí você já tem uma outra jogada aí, mas não é difícil. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.